Bem-vindo ao módulo 4. Não perca o que você construiu. Pessoal, módulo 4. Um módulo com aulas extremamente importantes, extremamente necessárias, que vai literalmente proteger vocês, a mente de vocês, as emoções de vocês, para não chegar num limite em que, por causa de excesso de estresse, excesso de ansiedade, excesso de medo, vocês travem. Então, dentro do método Fábrica de Campeões, eu te ensinei a ser um profissional de alta performance, resolvendo e ensinando. Eu ensinei vocês a ser um profissional que desenvolve a sua influência, que se preocupa com bons relacionamentos, mas não adianta nada você ser o profissional de maior performance, o profissional de maior influência, se a sua mente, a sua cabeça não aguentar mais. Porque na sua jornada, conforme você vai se desenvolvendo nessas duas camadas, você vai ter mais responsabilidades. Você vai ter, junto com mais responsabilidades, mais oportunidades. E com mais oportunidades, mais problemas para resolver, mais pessoas para cuidar. E isso precisa ter uma forma saudável de se lidar. Se você não lidar com os pontos que eu vou te falar agora, que são recorrentes na vida de todos os profissionais que estão crescendo, dos profissionais que estão avançando, principalmente nesses, tá? Se você não souber lidar, eu vou aqui te mostrar eles, pontuar eles, te dar consciência, mas também te dar direção de como eu lidei, de como eu tenho lidado. Só lembrando que essa aula, o que eu estou ensinando, não substitui um psicólogo, a sua terapia, tá bom? Se você está fazendo, continue fazendo, certo? Se você não está fazendo e sente que você está muito estressado, à beira de um burnout, que você está muito ansioso, faça, tá bom? Aqui eu vou te dar dicas. Se você aplicá-las, eu tenho certeza que vai diminuir certas preocupações, certos medos. E a ideia é te dar confiança, energia e mais saúde na sua jornada, focado em não destruir o que você já construiu, não perder o que você já construiu. Então vamos lá. Pessoal, na vida de todo profissional que está crescendo, sempre vai ter dor de crescimento, porque crescer dói. Entre a estagnação e a evolução, entre a zona de conforto, a gente pode chamar, e o próximo passo, sua próxima promoção, enfim, o seu próximo desafio, entre essas duas coisas, tem a dor do crescimento. E por dor do crescimento, a gente tem alguns sentimentos. O principal é medo. Medo e insuficiência. Será que eu dou conta, né? Será que eu tenho medo de não dar conta? Esse sentimento, ela acompanha essa dor do crescimento. Quando você dá o passo em direção dessa evolução, você vai ter as preocupações de dar conta daquilo, né? É normal. Mas sabe o que é normal também? Isso acontece para todo mundo. O Fábrica de Campeões, ele te ajuda, te dá opções e mais confiança de você lidar com essas transições. Muito, muito. Porque você pega esse método e aplica nessas transições, né? Vou precisar encher o saco, vou precisar fazer pergunta, quero resolver, vou ensinar. Pum, quando você vê, você já está dominando, já próximo, né? Vamos para o próximo passo. Então, é muito importante dar essa consciência para vocês, para alimentar vocês com confiança mesmo. Vai doer. A gente sente essa dor do crescimento desde que a gente é criança. Trocou o dente, sangrou, doeu, mas é para dar lugar para um dente maior, mais forte, ok? Nossos passos na vida profissional é a mesma coisa. Mas, acima de tudo, é uma fase. É só uma fase. Saber que é temporário ajuda também. Então, é muito importante esse autocuidado de entender que os momentos de evolução na nossa vida trazem junto uma dor do crescimento, mas fiquem tranquilos. Você vai dar conta, você vai passar por isso, é só uma fase. É muito importante também a gente, além de ter essa consciência, ter uma rede de apoio. Ter pessoas que nos apoiam, que nos sustentam, que nos escutam.
dar bons conselhos, pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Isso é muito importante, ajuda, fortalece a própria terapia, porque é muito ruim você pensar que você perdeu uma oportunidade porque você teve medo de ser insuficiente, por exemplo, porque você não queria enfrentar essa dor, porque vai doer mesmo, gente, vai doer, mas não deixa isso te parar, enfrenta, é uma fase, busque sua rede de apoio, vai dar tudo certo, não quer dizer que vai ser perfeito. Nós precisamos ter paciência e entender que até do ponto de vista neurológico, nosso cérebro ele precisa de tempo para fazer sinapses, que é a conexão dos neurônios, né? Se você for lembrar quando você era criança e aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo, um dia você estava caindo, no outro também, certo dia você acordou, estava andando e nunca mais caiu. Então compreenda que muitas coisas estão fora do nosso controle, inclusive. O nosso cérebro, ele está aprendendo até quando dorme. Ele está se desenvolvendo até quando a gente dorme. Então, às vezes é só ter paciência de você passar por esse processo, né? Deixar seu cérebro fazer essas sinapses para um certo dia você acordar e aquilo que você tinha medo agora se tornou rotina. E é assim que funciona, é só uma fase. Segundo ponto, não somatizar. Conforme as suas responsabilidades e oportunidades vão crescendo dentro da sua profissão, a vida não espera você passar por essa dor de crescimento. As coisas continuam acontecendo. O pneu vai furar, sua namorada vai terminar com você, seu namorado vai terminar com você, você vai perder o ônibus, vai chover e vai te molhar e você vai ter que voltar para casa, vai atrasar, enfim, todas essas coisas, a vida continua acontecendo, mas não somatize. Eu tinha muito essa facilidade de achar que as coisas estavam conectadas, que tudo estava dando errado, e que, meu Deus, e agora? Mais essa, de novo isso. Então isso gera em qualquer pessoa um peso muito alto, um peso muito grande. E compreende como isso não é um autocuidado? Você somatizar tudo isso não é um autocuidado. Você está carregando um peso desnecessário, vou te falar aqui, desnecessário. Por quê? As coisas necessariamente não estão conectadas. Na maioria das vezes, o universo não está conspirando contra você. Não está, as coisas não têm conexão. A gente, nós como seres humanos, queremos encontrar padrão nas coisas e a gente está enxergando só coisa ruim. Né? E aí as coisas estão conectadas, está tudo dando errado. Isso é muito pesado. Então a gente quer criar alívio para você ter uma jornada bem longa, tá bom? E saudável. Então, primeira coisa que você tem que pensar, seus problemas não estão conectados. A maioria deles não estão conectados. Então não somatize. Eu gosto de pensar que cada problema tem uma caixa, tá? Então, antes, essa analogia é a forma mais fácil de entender. Antes, eu colocava todos os meus problemas na mesma caixa, né? Somatizando todos. E aí lá vai eu carregar e tentar resolver eles ali ao mesmo tempo. É pesado e eu não vou muito longe, né? Quando eu aprendi a não somatizar, eu comecei a colocar os problemas nas suas caixas. Cada um tem sua caixa. Eu estou resolvendo esse problema aqui para minha prioridade agora, por exemplo. Estou indo para o trabalho, furou o pneu do carro. Só que lá no trabalho eu estou com um problema com um cliente que eu preciso resolver urgente. Eu vou conseguir resolver enquanto eu não chegar no escritório? Não. O máximo que eu posso fazer é avisar, olha, eu vou chegar atrasado, tive um imprevisto, furou meu pneu. Isso é o máximo que eu consigo fazer. Aquele problema com o meu cliente está lá numa caixa que eu já vou ver ela, e agora eu vou tratar essa caixa que é mais importante, que se eu não trocar o pneu, eu não consigo chegar no trabalho, então eu vou trabalhar isso aqui. Isso aqui eu esqueço. Priorizei. Resolvi? Bora para a próxima caixa. E vou embora. Agora sim. Cheguei, vamos resolver. Sei lá. Chega uma notícia ali, enquanto eu estou resolvendo com o cliente, chega uma notícia. A faculdade entrou em greve. Entrou em greve? Beleza. A hora que eu terminar aqui, depois eu vejo. Não vou deixar isso aqui tomar prioridade na frente aqui.
seguindo nessa linha de prioridades, tá? De forma bem simples e didática. Separe os seus problemas em caixinhas e aprenda a priorizar. Quando você combina prioridade com solução, separando os problemas em caixas e não conectando eles, somatizando, você gera alívio. Você gera alívio. Você vai mais longe assim. E por último, o terceiro ponto é: não é pessoal. Tente não levar tudo para o pessoal. Conforme você vai estudando a natureza humana e vai percebendo como que as pessoas se comportam, você entende que elas têm padrões de comportamento. Então, quando uma pessoa ela é mal educada com você, é grossa, ela te xinga, não sei. Isso já é mais exagerado, né? Isso daí leva a outras consequências, né? Mas uma situação em que existe uma grosseria, que não exatamente levaria a uma advertência ou uma demissão de uma pessoa, tá? A pessoa foi grossa com você, foi mal educada com você, ou ela tem sido mal educada, enfim, você tem que pensar em algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, as pessoas têm padrões de comportamento, então não é pessoal, porque se ela é assim com você, ela é assim com a família dela, ela é assim com outros colegas de trabalho dela que você não sabe, talvez você não saiba, né? Às vezes você sabe, aquela pessoa lá, todo mundo sabe que é mal educada, que é um problema, é tóxica, todo mundo evita. Mas às vezes você não sabe, é aí que realmente mora um problema, que daí a gente absorve como algo pessoal, e pessoas que são mais sensíveis, talvez, tem pessoas que não ligam, né? Tá nem aí. Mas tem pessoas que aquilo lá machuca porque ela acha que o problema é ela. Eu era essa pessoa, eu achava que se eu tratava as pessoas bem e a pessoa me tratava mal, eu não tratei ela bem o suficiente. Então eu pensava assim, não é assim que funciona. Se a pessoa me tratou mal, eu sei que eu sou uma boa pessoa. Você sabe que você é uma boa pessoa. E a pessoa ainda está te tratando mal, não é pessoal. É porque ela é mesquinha. E ela é não só com você, com outras pessoas também, mesmo que você não saiba. Outra coisa que pode acontecer também, de novo aqui, tirando essa responsabilização extrema que às vezes a gente tem por como as pessoas nos tratam, tá? Quando nos tratam mal, sem motivo aparente. Os ataques, às vezes, são para o seu cargo e não para você. Às vezes você está recebendo um ataque de uma pessoa que queria estar no seu lugar. Ou você está recebendo um ataque que, independente da pessoa que estivesse nessa posição, ela estaria recebendo esse mesmo ataque, compreende? Então aqui, de novo, não é pessoal. Pode ser o cargo, a pessoa quer estar aqui, pode ser inveja. Por que eu estou te falando essas coisas? Quando a gente permite que a gente interprete certas situações como pessoais, a emoção costuma surgir. E emoções, pessoal, principalmente no mundo corporativo, ela pode interpretar situações de uma forma não tão eficiente. Então, quando você lida com situações principalmente ruins, com emoções, geralmente as suas emoções vão estar fortes também. Você costuma tomar atitudes e falar coisas que você depois vai se arrepender. Então é muito importante você tirar essa interpretação de que é pessoal, primeiro por essas duas etapas aí que eu falei pra você. A pessoa ela só é mal educada mesmo, ela trata todo mundo assim, não é só eu. Ou porque ela tá atacando meu cargo, também não sou eu. Mas também é muito importante vocês conseguirem interpretar os fatos. Eu costumo dizer, mais fatos e menos emoções. Não quero que vocês se tornem aqui estoicos, racionais. Não. É importante você ter esse comportamento por autocuidado. De você interpretar que, olha, tem uma situação ruim acontecendo no time, isso me incomoda. Mas olhando para os fatos, isso está atingindo os resultados do time. Então não é eu. Não é porque isso me incomoda, não é porque isso me atinge somente. Esse comportamento dessa pessoa no time, pode ser até o gestor, a gestora, esse comportamento está atrapalhando nos resultados, porque está desmotivando os colaboradores. Compreende que você tira a emoção e você fala dos fatos. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. Quando você fala assim, fica evidente, fica nítido que você não está deixando as suas emoções, o seu lado pessoal, falar por você.
Isso não é uma opinião enviesada, a sua percepção realmente não é. Quando você fala de fatos, então grava isso. Não é pessoal. Mas para lidar dessa forma, mais fatos, menos emoções. Todo mundo aqui está trabalhando por um objetivo em comum. Se um comportamento de uma pessoa mal educada, invejosa, o que for, está atingindo os objetivos do time, está desmotivando, está atrapalhando, olha, isso daqui está acontecendo, é evidente que está desmotivando o time. Então precisamos resolver. Parece simples falando, né? Mas exige um pouco de maturidade. Existe um trabalho mental de quando você sente aquela emoção, aquela raiva, assim, aquele ódio. Você para, dá um passo para trás das suas emoções, né? E olha para a situação. Olha para os fatos, o que está acontecendo e o que está causando, tá? Eu tenho uma dica, assim, para fechar, tá, pessoal? Eu tenho uma prática. Assim, eu nunca vi ninguém falando dessa forma. Mas é como eu faço e me ajuda muito. Quando acontece alguma coisa, uma situação muito ruim, eu paro e eu olho para mim como se eu estivesse assistindo o Caio. Como se eu estivesse assistindo a série da vida do Caio. Então eu olho para mim como um personagem, né? Eu sou um personagem, né? Eu olho pro Caio e falo assim, caramba, Caio, que situação difícil, hein? Situação difícil que você está passando, hein? Então isso também me tira daquela emoção que toma a gente, né? Aquele senso de justiça, aquele que quem tem sabe, assim, né? Nossa, isso aqui é injusto o que está acontecendo. Então eu saio, caramba, cara, que situação, hein, que você se meteu, hein? Difícil, hein? Como que você vai resolver? Como você pensa em resolver? Então daí já vira a chave. Não é fácil, eu tenho que fazer essas coisas aí para me desconectar e tratar os fatos, tá? E isso traz o alívio, traz esse autocuidado para a gente ter não uma corrida de 100 metros, mas uma maratona saudável que vai trazer suas recompensas. Com certeza a gente vai viver os frutos do nosso trabalho. Então o autocuidado é para você ter mental suficiente para aguentar até o final. Se você conversar com qualquer atleta, ele vai falar do aspecto mental. Como que o mental influencia nas vitórias. Ok? Essa foi a aula 1 do módulo 4. Muitas informações, dei bastante consciência, mas também dei direção para vocês. Dessa vez eu não vou falar apliquem, mas cuidem-se. Cuide de você mesmo. Tá bom? Próxima aula, aula 2, uma aula extremamente importante, pessoal. Erros fatais. Esses erros você tem que evitar a todo custo.